multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, despegue o amor da geração eleita. Para os teus obreiros, concede unção. Olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, coisa visto, soberano galardão. De Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo amor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volta o meu olhar pra cruz, a quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou. Olhando para Cristo, grande autor da salvação. Consigo, coisa visto, soberano galardão. De Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo amor. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria muito grande para nós, nesse primeiro domingo do ano de 2021, estarmos juntos para engrandecer o nome do Senhor através deste culto que nós a Ele estamos prestando. Meu desejo é que todos os que estão conectados conosco tenham uma noite muito abençoada e que possam de maneira clara perceber a presença de Deus no meio de nós. Gostaria de convidar você aqui com entusiasmo nesse culto de agora à noite. Louve ao Senhor com todo o seu coração. Boa noite, igreja. Estamos aqui reunidos mais uma vez, você aí na sua casa, no local onde você está assistindo aqui. Nós estamos aqui com o pessoal da filmagem, do som e alguns da equipe de louvor, para podermos prestarmos um culto ao nosso Deus. Vamos continuar cantando promessas, e essa música fala: firme nas promessas do meu Salvador, que você possa estar firme, sabendo que Ele tem o melhor para a sua vida, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Vamos cantar, firme nas promessas. Firme, 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 firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço pelo seu amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas que não vão falhar. Venço as tempestades do revolto, todo medo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus.
promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, 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 firme. Mais uma vez. Firme, firme, firme. Última. Firme. Amém. Ele também é o nosso Deus forte. E essa música é uma música que eu sei que o nosso pastor gosta muito, né? Do Kleber Lucas. E ela fala de vários nomes do nosso Deus, né? Deus forte, o grande El Shaddai, poderoso, Adonai, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, vários atributos. Então vamos adorar cantando essa música, Deus forte. O grande é o Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua, Mashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizem que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governar. De Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizem que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Jeová, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizem que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus, tudo governar, tudo governar.
tudo governar. Além de ser nosso Deus forte, Ele é o nosso Deus de amor. Adore, exalte o nome do nosso Deus, cantando que Ele é o nosso Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo. Nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso, eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Como é bom podermos ter a certeza de que o nosso Deus, o Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas, é nele que nós podemos esperar.
Ele é aquele que nos dá força e coragem para enfrentar qualquer situação que nos sobrevenha durante o curso desta vida. Irmãos, nós vamos ter nesse momento a oportunidade de consagrar ao Senhor nossas vidas e bens. Especialmente você, membro da igreja, tem esse privilégio de adorar ao Senhor através dos dízimos e das ofertas. Nós temos aí fixado em nossa tela as contas da igreja, onde você pode fazer depósito ou transferência, ou então você pode dizimar também durante o expediente aqui em nossa igreja. Nós devemos estar orando em favor da irmã Palmira. Irmã Palmira é mãe da Denise, da Márcia e do Marcos. Uma pessoa muito querida aqui em nossa igreja. Ela está enferma, está internada, está com Covid, seu estado é delicado e carece muito de nossas orações. Vamos orar também em favor da família do nosso irmão Elifas Tristão. Ele hoje perdeu um irmão, Elvésio, era mais jovem do que ele, e faleceu também em função da Covid. Essa moléstia, esse vírus tem atingido a tanta gente. É difícil uma família que não teve ainda o impacto de perder alguém, ou da família, ou alguém conhecido nessa situação. Vamos orar, irmãos, pela nossa igreja, vamos orar pelo nosso país, vamos orar para que, em breve tempo, comece esse processo de vacinação, que seja uma vacina segura, eficaz, para que possamos ter de volta uma condição melhor de relacionamento como povo, para trabalhar, para servir, inclusive para adorar ao Senhor com mais liberdade. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nós estamos diante do Senhor e nós cremos, Senhor, aquele que nos fortalece para enfrentar tantas situações que evidenciam a nossa fragilidade. Senhor, nós rogamos nessa noite de maneira especial a favor daquelas pessoas que passam por momentos tão delicados, especialmente no que se concerne à saúde. Tem misericórdia, ó Deus, da irmã Palmira. Visita a tua serva naquele hospital, dando a ela o consolo, o conforto da tua presença, não permitindo que ela experimente qualquer espécie de sofrimento físico, ó Deus. Abençoa também a sua família, seus filhos, seus netos. Cuida, ó Deus, daquela família que pertence ao Senhor. Sustenta os teus filhos nessa hora. Peço também pela família do irmão Elifas, que perdeu seu irmão hoje, que o Senhor abençoe aquela família, trazendo consolo, trazendo a tua presença na vida daqueles teus filhos, ó Deus. Eu entrego nas tuas mãos o culto dessa noite. Ó Deus, como é bom poder cultuar o teu nome. Ajuda-nos para que esse culto seja agradável ao Senhor, seja um culto sincero. Nós suplicamos também, ó Deus, pela nossa pátria, por esse tempo de tanta incerteza, de tanta insegurança. Ó Deus, dê sabedoria à liderança desse país, tanto as autoridades políticas como as autoridades sanitárias, para que em breve tenhamos condições de viver uma vida com maior segurança, mais tranquilidade. Ó Deus, tira da mente do nosso povo aquela ideia de que não há saída, porque existe saída sim, porque a saída está no Senhor. Fica conosco, Pai, fala-nos ao coração. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir.
Tu és Senhor, fonte de águas vivas se há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro, seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Amém. Louvado seja o nome do nosso bondoso Deus. Irmãos, nessa noite de domingo, nós cremos piamente de que todas as coisas estão nas mãos de Deus. E nesse culto de hoje à noite, eu quero pregar sobre uma necessidade fundamental para nós que estamos recebendo a bênção de um novo ano. Ano que, em função da conjuntura vivida até o ano de 2020, que se foi há pouco tempo, ele nos traz muitas incertezas, muitas inseguranças, porque não sabemos de fato como será o ano de 2021. Eu tive a oportunidade de ouvir uma médica, por sinal capixaba, e da Fiocruz, muito capacitada, e a colocação dela é exatamente que nós ainda vivemos um tempo de incerteza, mas embora um tempo de esperança. O texto que eu tenho para essa noite está no livro de Josué, no primeiro capítulo, e é o registro de uma transição de um tempo para um outro tempo. Josué, capítulo 1, eu leio o seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu vos dei todo lugar que pisares com a sola do vosso pé. A vossa terra será desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais.
Apenas esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te, sê corajoso, não tenhas medos, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Irmãos, Josué, juntamente com a nação de Israel, estavam sendo desafiados a experimentar uma nova realidade. E para esta realidade, de fato, eles não estavam preparados. Para que você, que é leitor ou não da Bíblia, entenda o contexto de quando Deus aparece a Josué. Deus aparece a Josué suspendendo um tempo de luto. Há 30 dias, é assim que registra o livro de Deuteronômio no final, Moisés havia morrido. E o povo de Israel chorou por Moisés durante 30 dias, ininterruptamente. E eles não somente choraram por Moisés, mas eles procuraram encontrar aonde estava o corpo de Moisés. A Bíblia diz que Deus deu ordem a Moisés para que ele subisse ao Monte Nebo. E Deus mostra para Moisés toda a terra que Deus havia prometido, a terra prometida. E quando Moisés sobe ali, Moisés já sabia, porque Deus havia a ele dito que aquele era o final da história de Moisés. Moisés tinha 120 anos. E embora em nossos dias é difícil alguém chegar a essa marca, naqueles dias era comum, diz a Bíblia, que Moisés, embora com 120 anos, era um homem ainda em plena forma e com muito vigor. A Bíblia registra que os olhos de Moisés, embora com 120 anos, nunca se escureceram. Diz que a força de Moisés ainda era grande. E então Moisés era o grande líder de Israel. E agora ele sobe no Monte Nebo. Deus providencia a morte de Moisés. Diz a Bíblia que Deus mesmo sepultou Moisés. E o povo procurou e não encontra o corpo de Moisés. E por isso eles choram durante 30 dias. Irmãos, nesses tempos que temos vivido, eu comecei a imaginar a situação que Israel viveu. Quando, por exemplo, pessoas morrem, e se morrem de Covid, por orientação, até de segurança sanitária, não é possível fazer velório. Não é possível nem ver o rosto de quem se foi. Não é possível plantear como as pessoas querem plantear. Era essa situação do povo de Israel. Era essa situação de Josué, porque a Bíblia diz que Josué era auxiliar mais direto que Moisés tinha. Moisés já havia colocado suas mãos sobre Josué, fazendo Josué o seu provável sucessor na liderança de Israel, depois da morte de Moisés. Esse texto nos ensina algumas verdades. Irmãos, há momentos quando, por causa de situações que fogem ao nosso controle, nós achamos que não há saída. Era essa situação de Israel. Moisés, o grande líder, aquele homem a quem Deus falava face a face, agora havia morrido. O que Deus nos ensina nessa palavra a Josué, quando ele aparece a Josué, é o seguinte: Moisés morreu, mas Deus continua vivo. Irmãos, nosso Deus é um Deus vivo.
é um Deus que está além de qualquer situação que nós venhamos a enfrentar, por mais difícil que a situação possa parecer. E o que Deus diz a Josué é o seguinte: Josué, ser forte e ser corajoso. Sabemos que sem força nós não conseguimos dar um passo. Talvez você já tenha tido a experiência de um momento quando você estava enfermo, estava fraco, e você tentou caminhar e não conseguiu. Porque nós precisamos de força para prosseguir. Precisamos de força para caminhar. Então era necessário que, diante daquela situação tão difícil que o Josué e o povo enfrentavam, que eles fossem fortes. A força é necessária. Quantas vezes as pessoas se veem e, na verdade, se tornam fracas diante de desafios e não conseguem alcançá-las. E uma outra palavra que Deus dá a Josué é que ele precisava ser forte, mas também corajoso. Irmãos, coragem não é necessariamente ausência de medo, mas coragem é você mesmo em meio a situações que faz você ter medo, você tem aquela disposição de enfrentar, você tem aquela convicção de que se você não enfrentar, a situação tornar-se-á pior. Por isso, Deus disse a Josué, ser forte e corajoso. Por que Deus diz isso a Josué? Primeiro, porque ele estava para enfrentar o desconhecido, e o desconhecido era atravessar o Jordão, era entrar numa terra que ele não conhecia, era enfrentar desafios que eram grandes demais para ele e para o povo de Israel. Josué, juntamente com Caleb, eram os únicos homens que restaram daquela geração que saiu do Egito. Mais de 600 mil homens saíram do Egito e todos morreram no deserto, inclusive Moisés na entrada da terra, e somente Josué e Caleb. Por que eles morreram? Morreram porque foram medrosos. Quando Deus os liberta da escravidão do Egito, Deus os conduz para que eles fossem conhecer a terra prometida. E Moisés então determina 12 espias, um de cada tribo. E eles entram na terra que Deus havia prometido. E quando voltam, diz a Bíblia, que eles trazem um cacho de romã, um cacho de uvas. Ele precisava de 2 homens para carregar um cacho de uvas. E então eles disseram para Moisés, realmente essa promessa de Deus é verdade, a terra que o Senhor nos promete é uma terra que mana leite e mel, mas na terra tem gigantes. E 12 eram os espias, 10 disseram, nós não podemos, foram medrosos. Josué e Caleb foram corajosos, e Deus fez uma promessa que daqueles que duvidaram da promessa do Senhor, eles não entrariam na terra prometida, todos morreriam no deserto. É uma coisa que eu acho interessante, muita gente lê a Bíblia e não entende. Como é que Deus tira um povo da escravidão do Egito e faz esse povo rodear durante 40 anos no deserto? 40 anos não são 40 dias, irmãos, 40 anos é muito tempo. Na verdade, não era esse o projeto de Deus. O projeto de Deus era que o povo, em saindo do Egito, fosse prestar-lhe culto. E depois de prestar-lhe culto, o povo ia entrar na terra prometida. Sabe quanto tempo levava isso? 20 dias. Porque havia ali um acesso chamado o deserto de Cades Barneia, por onde os 12 espias passaram. Tanto assim que eles foram e voltaram, levando 40 dias, ou seja, 20 para ir e 20 para voltar. Mas porque o povo duvidou, porque o povo foi medroso, a Bíblia diz que levaram 40 anos no deserto, até que chegou o tempo de entrar na terra prometida. Então Deus disse para Josué ser forte, ser corajoso. O Deus que libertou o povo do Egito, o Deus que foi com Moisés, é o Deus que está vivo e está com vocês. Ser forte e corajoso, confia nas promessas que Deus fez. Irmãos, eu não sei o que vai acontecer em 2021,
Não sei. Assim como nós não sabíamos nada de 2020. Mas uma coisa eu sei: a nossa força, a nossa coragem está em um Deus que não nos abandona em situação nenhuma. Como o apóstolo Paulo afirma em Romanos 8, a partir do verso 31, dizendo: que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E no verso 32 ele diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Nós devemos ser fortes e corajosos, confiando nas promessas de Deus, porque Deus é um Deus que não falha jamais. Deus não falhou com o seu povo, Deus não falhou com Josué, e Deus não vai falhar conosco. Precisamos ser fortes e corajosos, meus irmãos, sabendo que Deus vai caminhar conosco. Ele diz que Ele não nos abandonará. Se você está diante de um novo ano, como eu estou, 361 dias temos pela frente. E talvez que você esteja desanimado, né? Desencorajado. Ouça a voz de Deus dizendo: ser forte, corajoso, não temas nem desanimes, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com vocês todos os dias da vida. Mas Deus diz o seguinte a Josué: tão somente esforça-te. Irmãos, há pessoas que querem receber as coisas de mão beijada. Não existe isso. Esforça-te. A parte que eu tenho que fazer, que você tem que fazer, Deus não fará. É necessário que haja em nós uma disposição de nos esforçar. Nada na vida acontece por acaso. É preciso que nós façamos a nossa parte, e era isso que Josué tinha que fazer, a sua parte, esforçar-se, ser corajoso, caminhar, prosseguir, porque Deus é fiel. E Deus disse: Josué, você vai ser bem-sucedido se você obedecer a minha palavra e dela não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. A tarefa que Deus estava exigindo de Josué era muito grande. Josué foi bem-sucedido, mas Josué também teve fracasso. Houve uma batalha de Ai, quando o povo estava eufórico, e Josué, então, atendendo a orientação dos seus liderados, que disseram: olha, não precisa mandar todo o exército de Israel, mande somente 3.000 homens para batalhar contra essa cidade. E aqueles homens foram autoconfiantes, e lá eles foram derrotados. Primeiramente morrem 36 pessoas, 36 soldados. E depois há uma morte de muitos soldados de Israel. E o coração do povo se desfaleceu, e o povo ficou desanimado, e o povo reclamou com Josué: Josué, por que nós ultrapassamos esse Jordão para morrermos aqui? Agora ninguém vai nos respeitar, vão nos destruir da terra. E Josué então ora ao Senhor, e Deus diz para Josué: Josué, existe pecado no meio de Israel. E qual era o pecado? Há o registro bíblico de que Acã, um dos soldados, fez o que Deus disse que não era para fazer. No meio da batalha, ele toma, por um sentimento de ambição para si, o ouro, a prata e a capa de um soldado inimigo, e encobre na sua tenda. Ele enterra e encobre. E por causa disso a mão de Deus estava pesando, e a derrota veio. Irmãos, nós precisamos ser obedientes à voz de Deus, obedientes à palavra de Deus, ao que o Senhor determinou, porque então nós seremos bem-sucedidos em tudo quanto nós fizermos. E o Senhor faz uma promessa dizendo: ninguém poderá te resistir durante todos os dias da tua vida. Tão somente esforça-te e ser corajoso, e eu serei contigo por onde quer que andares. 2021 é um ano que com certeza nós vamos enfrentar lutas. Eu estou com muita esperança de que nós vamos ultrapassar esse tempo, especialmente de isolamento social,
Irmãos, ninguém aguenta mais, não é verdade? Ficar isolado. Mas nós precisamos ter a consciência de que Deus está cuidando de nós. E nós vamos com esforço. O esforço que você tem que fazer, você que é um cristão, é se preservar. Esse é o esforço que você tem que fazer nesse tempo. Saber que Deus está cuidando de nós, mas Deus não fará aquilo que eu tenho que fazer. Nós estamos em meio a um momento difícil de uma pandemia, pisando num terreno desconhecido, inimigo terrível, mas nós precisamos saber que Deus está conosco. Façamos a nossa parte, que Deus nos fará ser bem-sucedido em tudo que nós viemos a enfrentar. Vamos nos esforçar sabendo o seguinte: o nosso Deus está vivo. Deus disse a Josué: Moisés está morto, mas eu estou vivo. Vamos nos esforçar confiando nas promessas de Deus. Vamos nos esforçar sabendo que Deus não nos desampara. Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, vamos caminhar na certeza de que nós seremos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos nessa vida, porque esta é a grande promessa de Deus. Ser forte, corajoso, não temas, nem desanimes, porque eu, Senhor, se teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Eu gostaria de orar nesse momento, pedindo a Deus que nos dê um ano de 2021, onde nós possamos enfrentar com força e com coragem, em obediência ao Senhor, e sejamos bem-sucedidos, seremos bem-sucedidos em tudo o que fizermos. Pai Celeste, nós estamos diante do Senhor nessa noite, e o desafio da Tua Palavra é que nós busquemos força, a força que vem do Senhor. O desafio de Tua Palavra é que nós sejamos corajosos diante de tantas incertezas. O desafio de Tua Palavra é que nós façamos a nossa parte, que sejamos obedientes, especialmente obedientes à palavra da Tua lei. Ó Deus, abençoa a Tua igreja. Visita, Senhor, cada membro, visita cada família da igreja. Onde estiver havendo fraqueza, ó Deus, fortalece. Onde estiver havendo desânimo, Senhor, revigora. E dá-nos a bênção de, durante este ano, sermos bem-sucedidos em tudo o que fizermos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos encerrar esse culto cantando firme nas promessas, como cantamos no começo. Firme, 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 firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas que não vão falhar. Venço as tempestades do revolto mar. Todo medo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito.
nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, 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 firme. Boa semana.